Quem é o maestro? Por que ele tá lá? O que ele faz? Quem inventou essa história de que tem que ter alguém na frente fazendo assim? A gente não pode tocar sozinho, sem os outros fazendo isso, hein? Hoje nós vamos saber quem, por quê, como, quando surgiu essa profissão. Vem comigo, eu sou Simone Leitão, pianista, esse aqui é o meu canal, eu te conto histórias da música, te conto sobre a vida de músico e toco pra você, claro. Pode vir, se inscreva. É só fazer, clica. Clicou? Beleza, vamos saber quem é o maestro ou a maestra. Pois é, quando você tem um monte de gente cantando ou tocando junto, fica complicado não ter alguém para manter o tempo, pelo menos. Lá na Grécia Antiga, muitos anos, tipo 4 séculos antes de Cristo, já existia uma pessoa que fazia isso, porque eles tinham mania, os gregos, de juntar um monte de músico, mas era muita gente mesmo, tipo, era 100 pessoas para tocar instrumentos que não eram tão variados, mas faziam um barulho danado naquelas festas todas, naquelas Olimpíadas todas. Pois é, eles gostavam dessas festividades e precisava ter gente para manter o pulso, o tempo, para eles tocarem juntos. Essas pessoas usavam um instrumento que poderia chamar de clapper, quase como se fosse uma castanhola, só que grande, que bate um no outro para fazer barulho. Pois é, e eles tinham poder. Pois é, eles tinham mais poder que os outros músicos, desde já, gente, presta atenção. Eles eram super organizados e tinham até uma guilda. O que é guilda mesmo, gente? Guilda é sindicato. Eles tinham até um sindicato, pra você ter uma ideia, dos clappers. Pois é. Depois disso, já na era cristã, a gente demorou muito tempo para ter a figura do maestro ou da maestrina. Então nós chegamos aí no barroco, por exemplo, não precisava. As orquestras eram pequenas, a gente ainda não tinha aquela formação de orquestra toda. Aliás, eu tenho outros vídeos que eu conto a história da orquestra, como ela surgiu. Então você tinha basicamente quem tocava, se tivesse cravo, quem tocava cravo é que regia. Inclusive a pessoa ficava de costas para a plateia, porque ficava de frente para o grupo de músicos, né, o ensemble. E a partir dali, essa pessoa tocava e regia ao mesmo tempo, né, dava as entradas e tal. Bom, se não tivesse cravo, o primeiro violino fazia isso. Ninguém precisava de maestro. Jean-Baptiste Lully foi o primeiro cara que foi um compositor do barroco, do início do barroco francês, lá na corte de Luís XIV. Ele, que também gostava de dançar muito, começou com aquelas orquestras fazendo as óperas e os balés dele, inclusive para o rei Luís XIV. Ele começou a ficar realmente muito obsessivo com a coisa de todo mundo tocar junto. Ele arranjou um bastão grande que ele batia no chão para manter o tempo. Você tem uma ideia? Uma vez ele bateu tão forte no pé que machucou o pé e começou a dar gangrena. Quando falaram para ele que ele tinha que cortar o pé fora, ele disse: eu não posso viver sem dançar, porque ele amava dançar. Então ele morreu disso, uma tristeza. E aí por aí foi, né? No período barroco, como eu disse, sempre era algum músico do próprio grupo que ia regendo. Só que a orquestra clássica foi crescendo. O próprio Haydn também não regia exatamente. As pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Quem ia dar o tempo? Tinha gente que dava o tempo até, porque não existia a batuta, até com lenço. Imagina você regendo com lenço. Até com lenço se usou. Quando o início do século, começou o início do século XIX, que foi da grande transformação, que nós saímos do classicismo para o romantismo e onde Beethoven brilhou totalmente. Nós sabemos que as sinfonias de Beethoven foram marcantes, né? Quando você pensa que Haydn escreveu mais de 100 sinfonias, que Mozart escreveu mais de 40 sinfonias, e que Beethoven só escreveu 9 sinfonias. Você fala, mas por que elas são tão importantes? Eram 9 sinfonias, mas elas eram 9 catedrais, elas eram longas, complexas, difíceis, e a orquestra ficava cada vez maior. Pois é, Beethoven criou a situação de orquestra como instituição, como algo. Antes as pessoas tocavam sinfonia como se tipo, aprendi a fazer um prato novo, fiz um macarrão, aprendi a fazer uma sinfonia nova, vamos lá, vamos tocar isso aqui. Não tinha esse compromisso com a perfeição, foi Beethoven que fez isso. E aí as orquestras tinham que ensaiar muito, para ensaiar muito tinham que ter o quê? Maestro. Quanto maior foi ficando a orquestra, mais foi sendo necessária essa pessoa. Mas foi bem no meados do século XIX que a figura de maestro se transformou em algo tão importante. E é sempre assim, né? A orquestra toda tá lá, aqueles músicos todos, cada um tem uma concepção da música, cada um tem uma ideia. Mas a ideia musical para unificar tem que vir do maestro. E acontece quando? No ensaio. E deve ser muito difícil, eu não sou maestrina, mas deve ser muito difícil você ter que ficar treinando aquela partitura toda, fora que ele tem que ver
a partitura de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então é mais ou menos assim, a partitura do violino é assim, ó. A partitura do violoncelo é assim. A partitura da flauta é assim. Agora olha a partitura do maestro, como é que é. E ele tem que ver tudo isso junto ao mesmo tempo, não pode perder nada. E ele tem que dar as entradas certas e manter todo mundo junto. E mais, como eu disse, dar a ideia, a concepção artística, musical. Durante os ensaios, muitas vezes, os músicos, dependendo do maestro, eles não gostam muito daquele maestro. Então, às vezes, a orquestra fica meio marrenta. O maestro tem que também ter ele é muito mais do que um coach de um time de futebol, muito mais. Ele tem que unir, ele tem que fazer com que aquelas pessoas creiam naquela ideia musical dele e toquem para ele, que na verdade a orquestra está tocando não é muito para as pessoas, está tocando para o maestro, para a maestrina. Então essa ligação, ela é muito importante. Imagina uma sociedade onde todos somos diferentes e temos funções diferentes na sociedade. Essa é uma orquestra. Os instrumentos são diferentes e eles têm funções diferentes. Às vezes um aparece mais e o outro se abaixa para aquele aparecer. Às vezes a gente tem que fazer o tutti, ou seja, todo mundo tocar junto, todo mundo concordar, todo mundo fazer. O maestro é como se fosse o líder dessa sociedade, mas é um líder que ele não faz as coisas sozinho. Ele tem que criar uma situação, um ambiente confortável para que cada um mostre o melhor de si, mas dentro de uma concepção antes pensada, criada por ele, na cabeça dele ou dela. Para terminar, existe hoje um movimento de orquestras que querem testar tocar sem maestro. Até mesmo orquestras que já têm um maestro ou uma maestrinha lá trabalhando com eles direto. Eles querem, às vezes, fazer concerto sem maestro. Mas a verdade é que existe um limite para isso. E quando a gente sabe a história da música, que as orquestras começaram pequenas e foram aumentando, deixaram de ser uma orquestra de câmara, foram virando uma orquestra sinfônica, com todos aqueles instrumentos. E durante o auge do fim do romantismo, início do século XX, da Belle Époque, as orquestras ficaram enormes. E foi justamente aí que o poder do maestro mais aconteceu, né? Meados do século XX, imagina Herbert von Karajan, meados do século XX, imagina Herbert von Karajan, Toscanini. Esses caras eram regentões, eles eram quase que ditadores, né? Depois isso mudou. A mulher regente é algo, maestra ou maestrina é algo novo, é algo cada vez mais comum, mas ainda precisa de ter muito pódio para muita mulher. Mas o que acontece é que hoje, até mesmo por várias crises financeiras e agora com crise sanitária e tudo mais, as orquestras, muitas têm diminuído de tamanho. Quando elas diminuem de tamanho, elas perguntam, mas por que a gente precisa mesmo de maestro? A gente posso olhar daqui, cada um fazer a entrada um do outro? E elas têm testado isso, é um movimento. Mas a verdade é que não existe nada certo ou errado. Nós estamos fazendo música junto. E realmente uma orquestra precisa de alguém lá na frente para mostrar a entrada, por exemplo, do tímpano. Como é que o primeiro violino vai dar entrada pro tímpano? Vai ficar complicado. É isso. Um beijo e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar, gente. Comentem, vai lá, comentem. Tem gente que tá reclamando que eu não tô fazendo vídeo em inglês. Eu não sei o que fazer, porque eu quero falar inglês, mas esse canal vai ser em português ou inglês. Me avisa aí embaixo. Você acha que esse canal poderia ser um canal bilíngue? Me conta. Coloque aí embaixo. Um beijo e até a próxima.